Conforto e meio ambiente do trabalho. Esse é o assunto de hoje no Café Corporativo. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje falando com a doutora Samantha Machado. Seja bem-vindo, Samantha. Obrigada, Aguinaldo. É uma satisfação estar aqui conversando de um tema tão importante. É um tema tão importante que ele corre no dia a dia, na veia da gente, né? Que é a saúde mental, é isso? Ele corre no dia a dia, na vida da gente como um todo, né? E é importante, porque nós vamos falar hoje com a doutora Samantha, ela que é advogada faz 25 anos, ela tem mestrado pela USP no Direito do Trabalho e Seguridade Social e é uma especialista nesse tema, vem estudando bastante tempo esse tema, que é um tema que nos traz satisfação ou problemas no nosso ambiente de trabalho, né, doutora? A questão principal é a prevenção no meio ambiente de trabalho para que o trabalhador não adoeça, e não só o trabalhador, né? A gente tem que pensar no trabalhador CLT, a gente tem que pensar no empregado autônomo e até no próprio empregador. É uma questão generalizada aí, questão de saúde. É uma coisa que a gente fala muito porque o empregador, ele também é um trabalhador e que ele também tem seus estresses, ele também tem saúde, assim como aquele colaborador que está lá registrado em CLT, mas aquele outro também que nem registro tem porque ele trabalha por conta numa banca de camelô. Hoje em dia a gente tem que pensar que o mercado ele é globalizado, então a concorrência ela não é só nacional. Então o empregador brasileiro que vive sob uma carga tributária imensa, ele tem também que competir pelos mercados internacionais. Então sim, ele é submetido a metas constantes também e a pressões por preço para poder competir pelo mercado. Mas vamos começar com aquele trabalhador que está, vamos dizer assim, não um empregador, mas aquele trabalhador que encontrou um emprego, aquele trabalhador que foi buscar o seu trabalho autônomo. Por que tem acontecido tanto esse estresse, esse aumento nos casos de saúde mental, doutora? O primeiro de todos os motivos é a questão do próprio mercado. Então ele tem que se adequar ao mercado e o mercado ele está marcado hoje em dia por muita exigência e a gente tem a questão do desenvolvimento tecnológico e digital. Então o trabalhador, além dele prestar o serviço dele, ele vai ter que prestar o serviço dele por essas vias. Então a gente tem que se adequar a essas novas vias de trabalho e isso causa um estresse, isso causa uma ansiedade que se reflete em números de afastamentos previdenciários. Mas essa chegada da tecnologia, o problema da chegada da tecnologia é o desemprego ou é a mudança do tipo de emprego? São as duas coisas, porque com a tecnologia, com o avanço digital, eu tenho substituição de muitos postos de trabalho. E postos de trabalho, eu não digo somente postos de trabalho CLT, lugares de trabalho, para o autônomo também poder ter o mercado. Então, por exemplo, a gente tem hoje o ensino EAD. Eu preciso de um professor hoje para atingir uma globalidade imensa de alunos. O que antes eu precisaria de um professor por sala de aula. Então eu diminuo postos de trabalho num aspecto genérico, não só falando em postos CLT de trabalho. Quando você pega aquela faculdade que antes era um prédio monstruoso, hoje ela funciona num ambiente virtual com um pequeno polo onde as pessoas vão para fazer matrícula, muitas vezes. Eu costumo dizer que as empresas elas não são mais de concreto hoje em dia, né? Que a gente estava acostumado com empresa de concreto, com jornada de trabalho que era trabalhado naquela empresa, dentro daqueles horários. Hoje em dia, deslocamento. Né? Hoje em dia não, as empresas elas não são mais de concreto, elas estão virando plataformas, elas estão virando virtuais. Então eu consigo, com um trabalhador, com um prestador de serviço autônomo, uma gama imensa de beneficiários, o que diminui a oferta de trabalho e a oferta de emprego. Então veja o trabalho de um aspecto genérico. Mas essa mudança, ela é boa ou ela é ruim? Essa mudança, ela implica uma redução de postos de trabalho e um excedente de mão de obra. Nesse aspecto ela é ruim, mas ela
com o desenvolvimento tecnológico, ela vai abranger um número maior de pessoas beneficiárias. A questão da qualidade ou não do serviço é uma coisa que vai ter que ser analisada ao longo do tempo, porque isso é muito novo, esse avanço, essa aceleração digital, ela aconteceu depois da pandemia da Covid. Ela vinha acontecendo, mas ela sofreu uma aceleração imensa depois da pandemia da Covid. Em especial em função dessa questão da distância, né? Exatamente, a questão do distanciamento que trouxe, hoje, por exemplo, nós fazemos audiências virtuais. Sim. Então não há necessidade do deslocamento. Então nós temos fatores positivos e negativos. Para o trabalhador é melhor, porque ele não precisa se deslocar, a gente tem uma facilidade com testemunhas, mas também pode haver uma perda da qualidade aí. Então... Mas o que a gente percebe também, doutora, aí é o outro lado dessa história, é que muita gente ainda procura empregado, né? Muita empresa empregando, muita empresa com falta de mão de obra. E o que a gente percebe é que sobra mão de obra em um determinado lugar, que está ociosa, mas também sobra vaga em outro lugar. O problema é que elas não estão se conversando, não é isso? A questão é exatamente em razão da tecnologia, do avanço digital, é que eu preciso de uma capacitação desse trabalhador para que ele possa ocupar esses novos postos de trabalho. A questão é que o trabalhador, muitas vezes, ele não tem uma condição financeira para se capacitar para poder ocupar o posto. Então, antigamente, o metalúrgico, ele fazia um trabalho extremamente manual. Hoje em dia, ele assume a função de programador, mas ele tem que saber programar. E para programar, ele tem que se capacitar. E para se capacitar, ele tem que ter condição. Sim, e a empresa também, então, ela passa a ser responsável por isso. Ela deveria, pelo menos, ser responsável por capacitar seus colaboradores. Isso seria o ideal, a empresa capacitar o trabalhador para que ele ocupe aquele posto de trabalho e ele saiba manusear aquele equipamento, que a gente sabe que são equipamentos caríssimos. E isso geraria uma fidelização, uma garantia tanto para o empregador quanto para o empregado, que traria talvez um arrefecimento do estresse e melhoraria a situação do mercado. Sim. Eu vejo a empresa como uma empresa formadora hoje, porém eu vejo também que nós estamos num momento em que as coisas mudam muito rápido e nem o colaborador nem a empresa conseguem se adaptar a tempo. Muitas vezes as coisas mudam tão rápido que não dá tempo. Quando você está terminando um curso, já mudou de novo, né? Isso também gera esse estresse. Não, é uma das maiores causas do estresse, é essa situação da aceleração. Eu acredito que o corpo humano, ele não esteja adaptado a esse tipo de aceleração, e principalmente em aspectos psicológicos, porque todo mundo está sofrendo a pressão da necessidade dessa adaptação. E, se eu não me adaptar, eu não tenho o emprego e o empregador. Se eu não me adaptar, eu não consigo concorrer pelo mercado. Então, é generalizado. Tá certo, doutora. Vamos fazer um intervalinho, que tem muito assunto ainda para a gente conversar, e daqui a pouco a gente volta com mais deste assunto aqui no Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é um alerta total aos comerciantes e lojistas. Quadrilhas podem realizar compras de alto valor utilizando-se de cartões obtidos de forma ilícita, principalmente em lojas de artigos esportivos, eletrônicos e produtos de maior valor agregado. Fique atento a alguns sinais. Eles agem sempre em duplas, entram no estabelecimento agindo rapidamente fazendo essa compra e evitam as câmeras de segurança. Compras de valor elevados sem pesquisar preços ou negociar descontos. Sempre usam bonés e máscaras de EPIs que dificultam a identificação desses agentes. Durante o pagamento, ao apresentar o cartão, vem acompanhado com um papel com senhas que o meliante tira do bolso e consulta repetidamente as anotações. Nunca confronte ou acuse o suspeito. Diante de uma situação suspeita, siga os procedimentos de segurança do estabelecimento e, se necessário, acione a polícia. Nossa dica de segurança é treinar sua equipe para observar e memorizar detalhes, como roupas, acessórios, comportamento, características físicas e a maneira de falar dos meliantes. Essas informações podem ser fundamentais para uma posterior identificação pelas autoridades. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza.
certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics. Guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com a doutora Samantha Machado a respeito da saúde do trabalhador em geral, daquele profissional que trabalha. E muito desse problema do trabalhador vem da comparação, porque muitas vezes ele está feliz no trabalho dele, mas ele vê o outro supostamente mais feliz, ele já começa a não estar tão feliz assim. Acontece isso, doutora? Acontece muito. Aí a gente pensa, o grande vilão da história aí podem ser consideradas as redes sociais. E a gente vê também um caso muito grande do adoecimento psíquico por conta disso. Então, o outro trabalhador postando, tô viajando, tô em Maldivas, e aí a pessoa compara, nossa, mas eu tenho a mesma formação que aquela outra pessoa e eu não estou. A principal coisa que os médicos psiquiatras dizem é que a questão das redes sociais, ela é adoecedora. Por quê? Porque ela não reflete a realidade. Você não vai postar você triste, em momento algum. Você vai postar feliz. E quantos são os momentos felizes da sua vida? Porque se você posta só momentos felizes, a quem assiste parece que são todos os momentos felizes e tudo é satisfação na sua vida. Só que essa não é a realidade. Então, acho que a rede social é a grande divulgação de fake news aí que adoece as pessoas e traz insatisfação, e traz ansiedade e depressão. Inclusive, as crianças e os adolescentes, o índice de depressão e de suicídio tem aumentado muito, está relacionado a isso. Então, aquela frase de que a gente era criança, né, e falava assim, mãe, eu quero ir em tal lugar, ela falava não, e a gente fala, todo mundo vai. E a mãe dizia, você não é todo mundo. Quer dizer que cada vez mais a gente não é todo mundo, então. Esse todo mundo é fake. É porque a gente vê nas redes sociais quem não é todo mundo. Sim. E a rede social não é a realidade. A gente não consegue, de novo, é aquilo que eu falo, do mesmo jeito que as empresas não são mais de concreto, a vida que está sendo mostrada lá não é a vida real. Então não dá para comparar. Falando em fake news, doutora, a questão da fofoca na empresa, ela também interfere nesse clima, nesse peso, nessa tensão do ambiente de trabalho? A questão da fofoca é um dos principais elementos que tem que ser combatido no meio ambiente de trabalho e é a responsabilidade da empresa isso, que seria a questão de uma gestão real do meio ambiente de trabalho, porque acontece em grupos que geram bullying. E isso não é só, você vai falar assim, mas é só do chefe para o inferior hierárquico. Não, ele também pode ser de um grupo de subordinados contra um determinado superior hierárquico. Ou ainda o horizontal, entre trabalhadores entre si próprios, que foi o caso que eu citei do trabalhador que foi vítima de bullying dos colegas de trabalho. Não foi do empregador, não foi do chefe, foram os colegas de trabalho. E aí a questão é prestar atenção nesse meio ambiente e, de certa maneira, arrefecer esse tipo de conduta, penalizar, enfim. Liderar hoje, então, não é mais só dizer para onde vai, o que tem que fazer, qual é a função. Liderar hoje é um desafio imenso, é uma das coisas mais difíceis, tem que também haver capacitação dos gestores, Sim. Porque a coisa está difícil, então tem que liderar sem assediar e não pode deixar acontecer esse tipo de comportamento, porque a empresa pode ser responsabilizada. E como é que faz? Porque muitas vezes eu me ponho na posição de líder, mas eu já trabalhei também como liderado, enfim, eu gosto de dizer que eu já estive em todos esses lugares, né? Mas como líder, que já trabalhei por muito tempo, muitas vezes a gente não percebe esse movimento que está escondido também, que é a insatisfação de um contra a insatisfação do outro, e que se tentar adequar a realidade dessa pessoa, você vai desagradar a outra pessoa. Como é que faz para liderar? A questão principal é divulgar entre os trabalhadores, no meio ambiente de trabalho, os canais de comunicação. E deixar bem claro para o trabalhador que ele não vai ser penalizado, não vai ser punido por fazer a denúncia, muito pelo contrário. Porque aquela denúncia pode vir de uma questão psicológica dele, não ser tudo aquilo, mas ele levar isso para o RH, levar
isso para um compliance da empresa, também facilita a apuração. E a apuração no sentido de identifiquei, de fato, eu tenho um problema, que seria um superior hierárquico, ou um trabalhador, ou grupo de trabalhadores, eu vou conversar e depois eu começo a aplicar sanções disciplinares. Ah, não, esse trabalhador ele pode estar numa condição de fragilidade por algum motivo, que pode ser do trabalho ou pessoal, porque o adoecimento psíquico ele é multifatorial, e aí eu posso prestar um auxílio para esse trabalhador, orientar, porque muitas empresas têm o psicólogo ou uma medicina do trabalho organizada e orientar para que essa pessoa tenha a ajuda necessária. Uma cultura forte da empresa, mostrando para o trabalhador que aquela empresa tem realmente um ambiente sadio, pelo menos que ela proporciona isso, faz com que esse ambiente venha a ser propagado de fato como sadio? Sim, porque causa segurança, né? Isso implica em segurança, eu poder denunciar e não ser penalizado, eu procurar uma ajuda quando eu preciso ou quando eu me sinto, no caso, fragilizado, e ter esse reconhecimento, ter esse feedback é importante. Isso faz com que o ambiente de trabalho seja saudável. Quer dizer que ter a denúncia não quer dizer que a empresa é ruim. Não. Porque tem empresa que foge, não quero que tenha denúncia. Nossa, meu Deus, teve uma denúncia. Não. Mas a denúncia não é externa, Guinaldo, a denúncia seria para o próprio RH. Então, eu ter uma pessoa capacitada para receber essa informação de maneira assertiva e encaminhar isso para uma solução, eu não estou denunciando para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério do Trabalho e Emprego, não. Eu estou levando para o conhecimento da própria empresa e a empresa poder tomar a iniciativa nesse caso. Então, também é uma obrigação do trabalhador reportar ao empregador essa situação. E da empresa estar preparada para receber essa denúncia e cuidar dela, né? E cuidar dela, por isso tanto importante são os compliances das empresas, um RH, um gestor de RH que seja humanizado, que consiga ouvir e de fato consiga resolver esse problema. Doutora, a Previdência hoje, ela está sobrecarregada com isso? A Previdência está muito sobrecarregada com isso. No Brasil, em 2024 e 2025 foram recordes batidos na concessão de benefícios pelo adoecimento psíquico. Em 2025, foram mais de 526 mil benefícios concedidos por esse motivo. O motivo principal ainda é a questão da ortopédica, mas agora, em segundo lugar, a gente já tem o adoecimento psíquico e são gastos 3 milhões e meio de reais em média com esses benefícios. Então, ela está sobrecarregada sim com esses benefícios e foi por esse motivo que veio a alteração da NR1, colocando no escopo da lei a saúde mental do trabalhador. Quer dizer, ninguém ganha com esses números, né? Não, e esses números eles também não são reais, porque eles representam apenas o trabalhador que tem a proteção previdenciária. Nós temos inúmeros trabalhadores que não têm a proteção previdenciária, que são os trabalhadores que trabalham na informalidade, que não contribuem para o INSS, eles também adoecem. Quer dizer, qualquer profissional que tenha aí um carro de transportes, que tenha e não vai registrar esses atos, ele também é vítima disso. Uma hora ele vai ficar afastado do trabalho, ele também vai utilizar de alguma forma a saúde pública, não é verdade? A saúde é o mais impactado de todos, porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele não depende de contribuição. Então, o trabalhador, para que ele tenha acesso, a pessoa que não trabalha, para que tenha acesso, ela fica doente, ela tem o acesso. O sistema de previdência social, ele é considerado como assistência, previdência e saúde. Então, para eu ter o benefício, eu preciso contribuir, mas ter a saúde para ter assistência, não. Então, se eu tenho também um caso de uma deficiência ou de uma pessoa idosa que não tem a condição de prover a própria subsistência, também impacta o Estado com o pagamento do benefício assistencial. Muito bom. O que nós poderíamos fazer? Nós como cidadãos, se independendo da nossa posição, se empregador, empregado, se profissional liberal, se dono da sua própria empresa, ainda que seja informal, o que nós todos podemos fazer para colaborar com esses contrários a esse número que vem crescendo, para fazer com que ele seja mais sadio para nós? Como que nós podemos nos comportar? Como a gente está falando em adoecimento, eu acho que e adoecimento psíquico, eu acho que o principal
que todo mundo deve um para o outro é a solidariedade e a humanidade. É você olhar a outra pessoa como um ser humano e receber dessa outra pessoa um olhar dessa mesma maneira, de um acolhimento. Então, na empresa, sim, tem que haver uma colaboração entre patrão e empregado. Não está cada um de um lado num jogo como adversário, está todo mundo junto. Então, se eu trabalho e o meu empregador valoriza o meu trabalho, por que não colaborar? Então eu acho que é uma questão de colaboração, não é uma competição, não são inimigos, são partes de um mesmo sistema que merecem ser valorizados. Não quer dizer que que esse sujeito nunca vai sair da empresa, que ele não possa pedir demissão, que ele não possa fazer uma reclamação quando ele tiver motivo para reclamar, mas acima de tudo, para eles não se posicionarem como inimigos, não é isso? Sim, porque a partir do momento que eu tenho uma disputa, eu acabo fomentando um ambiente tóxico de trabalho, e um ambiente tóxico de trabalho implica nesse adoecimento. Inclusive envolvendo quem nem está descontente assim. Sim, porque o que acontece? Quando o ambiente é ruim, aquela outra pessoa que está trabalhando também sente a pressão do meio ambiente. Por quê? Porque não está bom. Doutora Samantha Machado, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. É um prazer imenso recebê-la, não só pelo assunto, que é rico, quanto pela sua autoridade, sua capacidade de vir e transformar isso em palavras aqui para o nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade, Aguinaldo. Obrigada. Café Corporativo volta daqui a pouco no Mais Cafeína. Você fica por aí. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. E a gente falou muito sobre saúde mental, mas o meu convite é você que é trabalhador assim como eu, para a gente olhar para aquilo que está ao nosso alcance. Porque muito do problema da saúde mental é a gente colocar nos outros a solução para o nosso problema. Muito do problema que a gente vive no dia a dia, ele não está ao nosso alcance, e tudo aquilo que não está no nosso alcance para resolver, se estressar com isso não adianta nada. Você vai dizer assim, puxa, mas eu estou sem dinheiro. Tá bom, o que está ao seu alcance? Porque você não vai mudar o mundo sozinho, e não adianta também se estressar pelo jeito que o mundo vai. Aquilo que acontece lá fora, política internacional, a mudança dos negócios, isso tudo não está nem nas minhas mãos, nem na sua. O mundo vai mudar, quer a gente queira ou não. Então tem duas possibilidades, a gente precisa se adaptar com o menor estresse possível. É muito importante que a gente olhe para dentro, que a gente possa estar mais com as pessoas que a gente realmente gosta, que a gente realmente curte e aproveitar aquele momento. Muitas vezes nós reclamamos que nós não temos tempo para as pessoas que nós gostamos. Mas o tempo que nós estamos com aquela pessoa que nós gostamos, nós estamos, como dizia a doutora agora, na tela, né? Nas redes sociais. A gente não aproveita os nossos. Então, muitas vezes aquele momento que a gente vai para o trabalho e se estressa com o trabalho, a gente acaba jogando no colega de trabalho, no patrão, no colaborador, no empregado, estresses que nem são dele. Problema que não são daquela pessoa. A gente transfere muito. É importante que a gente olhe para as pessoas com um pouco mais de compaixão, olhar para as pessoas como um outro ser humano que está ali também querendo ser feliz. O que é que está nas tuas mãos? O que você pode fazer para proporcionar para o outro um ambiente de trabalho melhor? Você consegue atender seu colega de trabalho de uma forma mais rápida, mais objetiva? Você consegue colocar no seu ambiente de trabalho, você que é um pouco mais velho de casa, uma cultura de ser um ambiente efetivamente colaborador, onde você colabora com o outro e o outro passa a aprender que pode colaborar contigo também? Será que esse ambiente que nós reclamamos todos os dias também não foi um pouco causado por nós?
pela rapidez do nosso raciocínio e a tratativa de olhar para como se estivesse olhando para todo mundo, todo mundo é igual. Será que a gente realmente está se doando ao ser humano do jeito que ele merece? Essa é a pergunta que eu deixo para você. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana com mais conteúdo, trazendo mais a respeito desse mundo de empreendedorismo e carreira. Enquanto isso, você fica com a gente também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, porque a gente vem para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade.